Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6. Por esse tempo, uma história conhecida, hein? Uma história conhecida. É retorno aqui? Não, né? O rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas, eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Só uma pergunta, irmãos: quem aqui já leu essa história? Levante a mão só para eu saber aqui. Ok, está ok. Há pessoas que não conhecem essa história. Ok, você pode orar comigo agora? Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, longe de nós vir a esse lugar querendo cumprir um ritual, cumprir uma obrigação, longe de nós isso. Nós viemos aqui por desejo, por vontade. Nós estamos dizendo isso agora mesmo aqui: Senhor, eu precisava estar aqui, bom é estar aqui, bom é cantar louvores, bom é ouvir a Tua voz. Por isso fala conosco, nos ensina algo aqui. Meu Deus, a minha oração é: provoca maturidade em nós. Senhor, libera esse tempo como o tempo em que se estabelece maturidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu queria estudar com vocês hoje um tema que nós temos que estudar muito isso, muito, várias e várias vezes, buscar entendimento, abrir a nossa mente, renovar algumas coisas, desconstruir algumas coisas, construir para que se estabeleça um novo nível, né? Um novo patamar na nossa vida. O tema de hoje que eu quero estudar com vocês é: o que Deus sabe que você não sabe. Eu estou abrindo meu coração com você. Por várias vezes eu, como pastor, eu já fui ministrar, pregar a palavra em conflito, num questionamento comigo, né? Assim, tipo assim, como diz Larissa, tipo assim: Senhor, por que eu vou pregar isso? Para quem que eu vou falar isso? E acredite, na minha mente vem o rosto das pessoas, e quase assim, esse não precisa, esse não precisa, esse não precisa. Imagina, gente, que loucura a cabeça da gente pensar um negócio desse. Entendeu? Várias vezes eu, em conflito, queria mudar a pregação. E aí pregava, e quando pregava, aí a resposta era completamente diferente do que eu tinha imaginado, né? Eu fui pregar agora na Presbiteriana Renovada, lá no sertão, e falei: Senhor, eu vou falar isso aqui? Eu ainda estava pregando
e já tinha gente de joelhos. Eu não tinha terminado a pregação. Eu não sei se eles estavam falando, pelo amor de Deus, termina. Mas eu ainda estava pregando e eles já estavam de joelhos no chão. Tinha uma mulher que, quando ela entrou no salão, incrível assim, ela entrou, meu olho, ela entrou com o marido dela, assim, uma criança, sentou, assim, nítido que Deus tinha alguma coisa com aquela mulher, mas eu fui pregando e aquela mulher. Aí, quase terminando já a pregação, a mulher sumiu. Eu até ainda olhei para ver se ela tinha ajoelhado, alguma coisa, estava o marido, a criança, a mulher sumiu. Gente, de verdade, não conseguia achar a mulher na pregação. E eu falei, gente, quando eu enxerguei a mulher, ela estava aqui na frente. Ela saiu do lugar sozinha. E eu ainda estava pregando, ela veio para frente. Por que eu estou contando isso para você? Que existem coisas que Deus sabe que você não sabe. E eu já vivi várias vezes isso, que é assim, assustador. E aí você começar a estudar isso, a perceber isso, compreender isto, te leva a um nível um pouquinho maior, de buscar ainda mais essa compreensão, de que preste atenção, Deus sabe coisas que você não sabe. Quem pode dizer amém? Eu disse aos irmãos aqui, uma coisa do meu sentir no coração, e até falei com o Eloíde em casa, falei, Eloíde, eu vou aproveitar que eu estou indo para o sertão, eu vou despachar uma mala, é R$140, despachar uma mala, eu pago, né? Depois, sei lá, se eu deixo a mala lá, o que eu faço, né? Mas aí vou aproveitar, Eloíde, vou levo coisas para lá, pessoal, as meninas da dança, eu levo, né? Ela falou, é mesmo, leva. Gente, mas eu não sabia o que, tamanho, idade, cor, quantidade, não sabia nada. Leva, não levo. Até as pessoas perguntavam, mas idade? Mas quantos? Eu não sabia, eu só sabia, leva, vamos pôr lá, põe maquiagem, põe enfeite, põe colã, põe sapatilha, vamos embora. Liguei para o pastor da base missionária, falou, estou levando tal. Ele falou, que legal, traz que vai para o Bate-Maré, que é roça, é sertãozão, mato, onde está a igreja lá, né, onde está o poço. E, amém, vamos embora. E comecei a falar com os irmãos, vamos lá, né? E os irmãos doando. Teve gente que foi comprar na loja e contou para a pessoa da loja, a dona da loja doou, para você ter uma ideia, né? Teve situações assim. E levei uma mala, gente, despachei a mala e levei. Chegou lá, eu ia pregar à noite e tal, e aí eu falei, depois eu falo para a pessoa que ela tem que levar a mala. Eu fui pregar, estava com meu coração inquieto, já estava acabando a sanfona, vocês devem ter visto que o louvor foi com a sanfona, gente, eu já estava quase aprendendo a dançar aquele negócio, né? E o louvor foi com a sanfona lá, tal, e eu ia pregar, já ia me chamar para pregar, já estava com o meu computador na mão, e um coração inquieto, e eu, assim, é que se eu falar assim, eu ouvi, assusta vocês, mas, assim, muito claro para mim, assim, alguém fez pedido e está perguntando se eu ouvi, fale que eu ouvi, assim, eu fui para frente e falei assim, irmãos, cumprimentei, falei, irmãos, vocês lembram da história de Daniel, quando o anjo vem e diz, desde quando aplicaste o teu coração a me buscar, desde quando você ouviu, quando você me pediu, quando você falou, a sua oração foi ouvida, quem lembra? Falei, né? Quem lembra dessa história? Falou, então, Deus diz que alguém aqui pediu. Então eu queria que ficasse de pé, todos que fizeram pedido a Deus hoje. Aí começou a levantar, foram levantando. As pessoas ficaram de pé. E eu
fui orar por eles para dizer isso. Então, falou, quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus ouviu a sua oração. Mas quando eu fui falar isso, eu falei assim, mas tem uma pessoa que perguntou para Deus se Deus ouviu. Você perguntou e você falou para o Senhor, eu preciso saber se o Senhor ouviu. Gente, Deus sabe de coisas que a gente não sabe. A pessoa chorava. Você já chorou de soluço? Que você chora? A pessoa chorava e tal. Eu não sei do que está acontecendo, só sabia isso. Orei. Ela é a líder das meninas da dança do Bate-Maré. Sabe o que ela tinha pedido naquele dia, de manhã? Senhor, eu não aguento mais trabalhar com as meninas. Elas não têm maquiagem, elas não têm isso, elas não têm aquilo. Para elas participarem de um concurso que teve de dança, elas saíram do Bate-Maré e foram para Cauã para fazer maquiagem. E ela falava assim, Senhor, se o Senhor não vai me ajudar, me avisa, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, eu não vou mais. Se o Senhor está ouvindo a minha oração, me responde. E eu cheguei e falei isso. Falei, alguém aqui perguntou para Deus, Deus manda dizer que Ele te ouviu. Aí ela veio falar comigo. Pastor, eu falei com Deus isso. Ela terminou de falar, falou, eu quero aproveitar para você, tem uma mala com doação para você lá. Porque Deus sabe coisas que a gente não sabe. Agora você está me olhando com essa cara, deixa eu explicar. Deus quer provocar em nós buscar essa sensibilidade, esse envolvimento, estar atento, porque Deus sabe coisas que você não sabe. Ok? Voltando ao texto, estuda agora comigo, se puder agora dar uma atenção no texto agora comigo, preste atenção. Vou criar uma ideia com você, um rei daquela época, mesmo daquela época, um rei. Gente, por favor, tenta imaginar isso, tá? O rei, ele tinha à sua disposição, ele tinha, por exemplo, a mulher dele, ele dava ordens. Gente, há muitas pessoas, não é uma, não, duas, não, várias pessoas que administrassem a vida da mulher dele. Se ela quisesse sair, alguém sairia junto. Se ela quisesse comprar, se ela quisesse, a vida toda da mulher dele tinha gente administrando. Ele não precisava se preocupar com nada da mulher dele. Os filhos, imagina, o cara tinha gente para cuidar de tudo dos filhos, ensinar os filhos o melhor ensino, dar o melhor para os filhos, total segurança para os filhos. Imagina se algo acontecesse com a esposa do rei, com o filho dos filhos do rei, a pessoa morria. Quem está me acompanhando? Todo o patrimônio dele, tudo que ele tinha gente, os melhores para administrar. Os mais sábios colocavam as mãos no patrimônio do rei. Imagina se a pessoa pega alguma coisa do rei. Imagina. Então eu estou criando uma ideia com você. O que está errado na vida desse cara? Por que Deus dá uma chance para ele e fala assim para ele, Isaías, diga para ele, sou eu que estou falando, fale para ele, coloca em ordem as suas coisas, porque dessa você não escapa, estou te dando uma chance, coloque em ordem. Gente, o que Deus está sabendo que eu não sei? O que está acontecendo? Que alguém está me roubando? O que é isso que está acontecendo? Agora eu vou mostrar para você o que Deus sabia que ele não sabia.
E é isso que eu quero provocar um estudo com você hoje aqui, que Deus sabe o que você não sabe. Ok? Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, ou então olha aqui para o telão, capítulo 21, versículo de 1 a 6, e depois leio o 16 com você, muito sério isso. Manassés é filho de Ezequias. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efibizá. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias, consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Versículo 16, Manassés, filho de Ezequias, matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Se você ouviu isso, diz amém. O que Deus sabe que você não sabe. A diferença, olhe para mim, a diferença entre a vida de Ezequias e a vida do seu filho é absurda, é assustadora. Debaixo do nariz dele, é assim que fala? Debaixo do nosso nariz, dentro da própria casa, tinha um monstro. E olha aqui para mim, perceba o nosso estado, e aqui agora eu estou falando do nosso estado, estou falando da vida de Ezequias, o nosso estado como cristãos, né? Em nenhum momento, mesmo ele não morrendo, que Deus deu a ele mais 15 anos, ele não perguntou para Deus: Senhor, e sobre aquele assunto que o Senhor falou para eu colocar em ordem? O que era? O que era? Em nenhum momento. A parte que mais me choca, e se você fizer a leitura, alguns falam, eu já ouvi gente falar isso, que a Bíblia é exagerada. Eu prefiro crer que não. Quando fala que havia sangue nas ruas, porque realmente os corpos eram jogados na rua e o sangue escorria como um curtume. E diz que esse cara fez isso. Havia sangue nas ruas de gente inocente morta. Filho de quem? De Ezequias. Por isso que eu falo que a gente precisava estudar isso, para que o nosso coração se volte para o Senhor de uma maneira tal, que haja em nós uma sensibilidade tal, que o Senhor abra os nossos ouvidos que estão tampados,
e que a nossa mente embrutecida, cauterizada, seja tocada pelo Espírito de Deus, a ponto que nós possamos perceber que Deus sabe coisas que eu não sei. Agora olhe para mim, vou tentar. Entendendo isso, eu passo a viver sabendo, tendo certezas, tem algo aqui. Deus quer me mostrar algo. Tem algo oculto, guardado, escondido. Os planos de Deus são maiores, mais altos. E eu quero ter um coração moldado, preparado, alinhado. E ele diz para Josué: Josué, você vai passar o povo, você vai fazer o que Moisés não concluiu, e do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Mas preste atenção, eu sei coisas que você não sabe. Então medita dia e noite, e tenha cuidado, porque eu sei coisas que você não sabe. Quem está entendendo aqui? Que a nossa mente muitas vezes se engana, se ocupa, está presa num mundo tão natural, em que há uma intenção de Deus maior, que há planos do Senhor. E olhe, preste atenção, gente, eu falo com muita alegria no meu coração, e não são planos de te envergonhar, são planos de te honrar, são planos de conduzir tua vida, são planos que Deus tem cuidado com a tua vida. Fala para alguém lá assim: Deus tem cuidado com a tua vida. Eu vou correr aqui, gente, eu tenho tanta coisa para falar. É porque eu fiquei fora, né, faz aqui um mês. Eloíde falou 1h30, por que eu não posso falar? Eu sei de tudo. 1h30 de manhã e 1h40 de noite, então eu tenho tempo para falar, né? Aí alguém já fala assim: mas você não é Eloíde. Vamos lá. Jó, quando recebe as notícias dos acontecimentos, das perdas, Jó enterrou seus filhos. A história de Jó é a primeira história bíblica. Nós estamos ali naquele momento que nós temos que, né? Alguns falam até que é uma parábola. Jó, naquele momento ali, ele fala assim: gente, Deus sabe, Deus deu, Deus tomou. Com o passar do tempo, a mente embaralha. E ele começa a questionar as palavras que ele ouviu, e aí Deus vem a ele. Gente, é maravilhoso. Olha, se você tomar a história dele como um princípio, o começo, você vai começar certo. Se você pegar capítulo 38 até 42, Deus faz perguntas para ele muito sérias, e todas as perguntas têm a ver com isso. Eu sei coisas que você não sabe. Só faltava Deus falar: Jó, desde o começo eu estou dando uma surra no diabo. Só faltava Deus falar assim: Jó, não tem nada a ver com você, fique em paz, vou te dar em dobro, e você vai ter filhos, e você vai ter filhas, e eu não vou te abandonar. Mas Deus não falou, porque eu sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo coisas que você não sabe. É maravilhoso, gente. Eu sei quase de cor, do 38 ao 42, eu sei quase todas as perguntas. E todas as perguntas de Deus para ele você sabe quem fez? Você sabe quem ordena? Você sabe como é feito? Porque eu sei coisas que você não sabe. Em Jó, só vai aparecer no telão, Jó 38, versículo 2. Foi o limite de Deus com ele, porque ele falou: você precisa aprender isso. Eu sei coisas que você não sabe. As suas palavras, e foram muitas essas palavras,
só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Fala para alguém assim, Deus sabe coisas que você não sabe. Fala para alguém. Estuda comigo, gente, eu vou correr aqui, vamos lá. Então vamos ver se existe isso, né? Então vamos ver algumas coisas que nós não sabemos. Agora olha só, está na onisciência, na grandeza, preste atenção, eu não estou aqui respondendo não, porque está no Senhor, eu estou querendo ministrar algo que a sua mente se abra, teu coração como vida, e haja sensibilidade de você ter Deus dessa maneira. O meu Deus, Ele sabe coisas que eu não sei, e a minha vida está nele, e eu vou buscá-lo. Amém? Vamos lá? Primeira coisa aqui, ó. As coisas que estão ocultas em Deus, escondidas nele. Essa palavra oculta quer dizer escondido, encoberto, desconhecido, não se revela, secreto, que envolve mistério, sobrenatural. Quem aqui tem Deus como sobrenatural? É mistério, mas eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem tem, e a minha vida está na mão dele, e ele sabe o melhor para mim. Amém, irmãos? Eu estou querendo provocar isso em você olhar para ele e saber que ele sabe tudo. Ele sabe o começo, o meio e já sabe o final. E a minha vida está na mão dele. Deus sabe. Deixa eu falar algo aqui. Deus sabe da vida dos seus filhos. Está nele. Vai buscar, meu irmão. Vai buscar. Está no Senhor tudo. Está lá. Deus sabe todas as coisas. Eu acho que é mais fácil eu contar a história para você do que ler. 2 Reis, capítulo 4, é a história da sunamita, a mulher que teve o filho morreu, ela vai procurar o profeta, aquela que fala tudo vai bem. Ok? Ela vai ao profeta, o profeta vê de longe aquela mulher vindo, e ele fala com Geazi, não é a sunamita? Falou, é a sunamita. Corra, vá ao encontro dela e pergunte para ela, que tem alguma coisa. Pergunte para ela, o que é? E ela diz, tudo vai bem. Ela chega próximo a ele e se joga aos pés dele. Quando ela se joga, Geazi vai tirar. Geazi vai pegar, porque isso não é algo aceitável, né? Então Geazi corre para pôr a mão nela para pegar. Quando ele vai fazer isso, o profeta fala, não toque nela. Gente, é lindo, se você for ler lá, ele fala isso. Não toque nela. Tem algo aqui. E Deus não me revelou. Olha o profeta falando. Tem algo aqui. Só que o profeta, estou te falando como alguém que conhece o Senhor, o agir de Deus, os planos, conhece um pouco do Senhor, quando ele percebe aquilo que tem algo ali, tem algo de Deus aqui. Gente, Deus não é cruel. Gente, aleluia. Tem algo aqui. Deus vai fazer algo aqui. Ele vira para Geazi e fala assim, corra, pega meu bordão, vai na frente, não fale com ninguém, não fale com ninguém, porque é coisa de Deus aqui. Tem algo que não foi revelado aqui, é sobrenatural. Corra e vá. Ele foi, mas não resolveu. Aí ele vai, sobe na cama, deita sobre o menino, braço com braço, rosto com rosto. O menino espirra 7 vezes e volta à vida. Deixa eu falar algo a você, irmãos. O nosso coração muitas vezes está tão longe das coisas do Senhor, desse invisível, secreto, oculto nele, guardado nele.
está tão no mundo natural, tão visível, palpável, que nós estamos mais cegos que antes. Dentro da nossa própria casa, da nossa própria vida, as coisas estão acontecendo, nós não estamos buscando essa revelação, ter olhos abertos, ouvidos, mente, para perceber a grandeza de Deus. Quem pode dizer um amém aqui? Olha, você entende isso, irmãos? É outro nível, é uma coisa. O profeta falou: tem algo aqui, tem algo, Deus vai fazer algo aqui. Sabe essa certeza de que você não está andando de qualquer. Tem algo aqui, irmãos. Deus vai fazer algo. Você pode dizer amém? Deus vai fazer algo. Ele sabe todas as coisas, né? Então me preocupa porque, e deixa eu explicar isso, porque existem coisas que estão escondidas, ocultas, que se você soubesse, você atrapalharia Deus. Ou Deus teria que deixar você mudo, como fez com Zacarias. Se ele revelasse tudo, começo, meio e fim. Aliás, deixa eu falar a você, se Deus falasse comigo em 1984, o que eu iria passar para chegar onde eu estou hoje, como estou hoje, e ele falava: você vai passar por isso, você vai acontecer isso, você vai ser... Eu ia falar: não, deixa quieto, não quero não. Imagina se ele fala para José: José, vou te dar um sonho maravilhoso, cara. Falou: rapaz, as estrelas, o céu e a lua, rapaz, você vai ser governador do Egito. Só tem um detalhezinho: seus irmãos vão pensar em matar você, você vai ser jogado num poço, você vai ser vendido para uma caravana, você vai ser empregado na casa de um cara, a mulher do cara vai dar em cima de você, ela vai te acusar de violência sexual, você vai ser preso, você vai ser esquecido na prisão. Ele ia falar assim: não, dá para outro, eu fico como estou. Por isso que Deus não revela. Então, pastor, mas então por que está pregando isso? Porque você tem que saber que Deus sabe coisas que você não sabe, e Ele está te conduzindo. Os nossos filhos, quando são crianças, eles não olham para ver se vem carro, se o sinal está aberto, fechado. Se eles estão segurando a nossa mão, eles puxam a gente. A gente é que tem que... nós é que temos que ficar. Porque eles não sabem. Quem sabe? Nós é que sabemos o perigo. Nós é que sabemos as coisas. Deus sabe os perigos e Ele está cuidando de você. Amém? Vamos lá? Vamos lá rapidinho aqui. Os planos de Deus. Os planos de Deus. Esse texto você tinha que saber de cor, tá bom? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Só eu, a NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, eu não vou falar a única, porque com certeza deve ter alguma versão que eu não vi, mas é uma das únicas que coloca o só. As outras dizem assim, sou eu, né? A NTLH fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Agora olhe para mim aqui. Eu estou ministrando o que Deus sabe que você não sabe. É que Ele tem planos. Você consegue se posicionar de um jeito em que não importa o que está acontecendo com você agora, você fala assim, tal, Deus tem um plano, a ponto de você se render e dizer: cumpre em mim os teus planos, porque o Senhor tem plano com tudo isso que está acontecendo. Gente, é difícil de acreditar, não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas preste atenção. Só eu, diz o Senhor, que sei. Só eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei os planos.
O que você vê agora é temporal, é passageiro. O que você não vê é eterno. E eu sei os planos que eu tenho para amanhã. E aí a nossa cabeça pira, mas preste atenção, Ele transforma o choro em riso, a vergonha em uma porção dobrada de honra, o nosso pranto em riso, a nossa angústia em dança, porque Ele tem planos. Então é muito importante, porque está guardado nele, está nele guardado, para que uma hora se revele, para que uma hora, então eu vivo como que aguardando, eu vivo como que esperando, porque Deus tem planos. Por favor, me ajuda, diga para alguém assim: Deus tem planos com a sua vida. Fala para alguém. Então a minha postura muda completamente, porque eu vivo assim agora. Aí fala assim: por que vocês cantam? Eu canto porque Deus tem planos tremendos com a minha vida. Eu ando, eu vivo, eu acordo, eu vou, porque Deus tem planos com a minha vida, e eu vou, e eu sei que em algum momento da minha caminhada, o que prevalece é o plano de Deus. Meu sonho, gente, pense num cara que um dia menino entrou num andar, um andar inteiro de um prédio, né? Era a diretoria de um banco, e um dia eu falei assim: eu vou ser diretor de banco. E com 21 anos eu era subgerente de banco. E eu levei a agência ao primeiro lugar na regional de 42 agências. E eu recebi uma carta do presidente do Banco Bamerindos, assinado de próprio punho, caneta, dizendo o que eu merecia. Meu sonho, eu vivia banco, eu sonho em ser banco. Eu sou pastor. Fui pastor de uma igreja em cima de um banco. É que Deus foi cuidando de mim devagarzinho, Ele foi tirando, não foi assim, não rompeu. Deixou eu ficar 13 anos, todo dia eu subia e via o banco. O banco era embaixo e eu subia. Não importa, irmão, o que aconteça. Tem um período na prisão, tem um período de vergonha, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. 3, o que Deus sabe que você não sabe? O fim da história. O fim da história. Eu vou em Mateus capítulo 1, versículo 3, Mateus ele começa falando da genealogia de Jesus, porque era importante para quem ele escrevia saber isso. Ninguém iria ler se ele não falasse isso, para quem ele escreveu, né? Então ele diz: Judá foi pai de Pérez e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez, pai de Esrom, que foi pai de Arão. E aí ele segue a genealogia. Deixa eu só falar para você. Deus sabe coisas que você não sabe. E uma das coisas é o fim da história. O fim da história. Olha aqui para mim. Se não quiser anotar isso, não anote. Não anote. Agora tudo vai no YouTube, né? Mas vamos lá. Todo mundo que pensa em suicídio, que pensa em resolver o seu problema através da morte, de tirar a vida, deveria conhecer a história dessa mulher chamada Tamar. O nome dela já dá um sinal, né? Não fui feliz? Eu acho que todo mundo tinha que... Acho que uma pessoa que fala assim: vou dar fim na minha vida, deveria ler a história dessa mulher. A história dela, do começo ao final, foi só sofrimento. Foi muito sofrimento, muito sofrimento. Essa mulher foi abusada pelo próprio marido. E segundo os costumes da época,
O marido era tão ruim que ele morreu. A Bíblia diz que Deus matou ele. O irmão tinha que gerar descendência nela. Ele abusou dela e não engravidou. E uma mulher sem filhos naquela época é o que nós estamos vivendo hoje, um país sem previdência. Perdido. E tinha mais um, mas ele tinha que virar homem ainda para estar com ela. E aí o pai, quando viu que 2 já tinham morrido, o pai falou: não dou outro. Não dou. Falou para ela: espera ele crescer, vai para sua casa. Mas não deu para ela. Ela se veste de prostituta, ela tira a roupa de luto, ela se veste de prostituta, vai para a estrada, para esperar o sogro. A mulher do sogro tinha morrido, ele está viúvo, e ele vê uma prostituta, pergunta quanto ela cobra, e ele fala: olha, eu vou te mandar um cabrito. Ela falou assim: não, deixa alguma coisa como garantia. Ele deixou tudo que revelava quem ele era. Ela engravidou dele, a barriga cresce. Alguém foi contar: Tamar se prostituiu, tirou a roupa de luto e se prostituiu, está grávida. O sogro manda tirar ela de dentro da tenda, joga ela no meio do povo do vilarejo e manda queimar. Quando eles vão queimar, ela saca, tira os pertences e fala assim: eu estou grávida de quem foi dono disso aqui. Era ele, Judá. E ele na hora fala assim: eu sou pior que você. Você é mais justa do que eu. Agora deixa eu falar algo a você. O nome dessa mulher com todo esse sofrimento está na genealogia de Jesus Cristo. Que isso, cara. Só Deus sabe um negócio desse. Só Deus sabe onde é que vai parar isso. Só Deus. Então eu olho para a minha vida hoje, com tudo que eu estou passando, com toda a situação, mas eu projeto nele, naquele que se assenta no alto e sublime trono, naquele que é Rei dos reis, Senhor do Senhor. Eu olho para ele, eu projeto o final da minha história, porque nele eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Ele conhece o meu começo, que não foi bom, não foi. O meio é turbulento, mas o final já está preparado. Quem crê nisso? Você não sabe. Ele sabe. Eu estou provocando quem? Você? Viver dessa maneira. Deus sabe o final da minha história. E olha só, a Bíblia diz, Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Você pode falar para alguém assim: melhor vai ser o seu fim? Fala para ela. Não, o seu fim não, ficou ruim, gente. Vamos mudar. Muda aí no YouTube aí, vamos mudar aí, ó. Não é o seu fim, fala assim: melhor será o final da sua história. Não é o seu fim. Teve gente que falou com gosto. Melhor vai ser a hora que você morrer. Não. Eu termino, gente, vamos lá, eu terminar aqui. Então, se existem coisas que Deus sabe que você não sabe, então vamos entender uma coisa aqui. Por que eu estou aqui hoje abrindo esse coração com você e ministrando essa palavra? Por quê? Para provocar, porque, gente, de verdade, nós estamos muito longe dessa realidade. Nosso coração está muito fechado, nossa mente cauterizada. Cauterizada é quando você faz o corte, e eu fiz isso no nariz, né? Minha cirurgia no nariz foi isso. E aí queima. Eu sofri. Cauterizada é isso, quando queima para
para que não tenha mais, né? Então, aquela cicatriz. A mente está assim, tão ferida, que não tem sensibilidade mais, né? E aí nós somos crentes hoje, somos pessoas dentro de uma igreja, e que se formos questionados, nós mesmos não sabemos responder, e aí a gente fica... E nós tínhamos que dizer assim, o Deus que eu sirvo, Ele sabe tudo. Ele sabe da minha vida, é por isso que eu creio e ando com Ele, Ele sabe tudo da minha vida. Ele me conhece por dentro e por fora. Ele sabe quando me levanto e quando eu me assento. Ele sabe tudo. E sabe de coisas que eu não faço a mínima ideia, mas Ele sabe. Por isso a minha vida está nas mãos dEle. Amém? Entendendo isso aqui, como então? Então, como que Deus sabe o que eu não sei. O que eu tenho que fazer? Criar um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Agora olhe para mim. Isso vai revelar o que Deus sabe que você não sabe? Nem sempre. E mesmo que revele, preste atenção, não vem os porquês juntos. Isso seria bom você notar. Amém? Preste atenção, irmãos, olha aqui, ó, totalmente servo. Vai lá e faz. Vou lá e faço. Aí, quando eu vejo o que acontece, eu falo assim, meu Deus, cara, Deus conhece tudo aqui dentro. Ele sabe quem está aqui, sabe quem está com problema, quem chorou, sabe? Ele sabe quem chorou no banheiro, Ele sabe quem chorou no travesseiro, Ele sabe quem falou, Ele sabe tudo. Eu não sei nada. Eu só sei de uma coisa, Ele sabe. Num relacionamento mais profundo, mais íntimo, eu não sei se você tem alguém assim, você já passou por isso? Você falar para a pessoa assim, olhando para ela, falar assim, por que você está preocupada? Você está preocupado com alguma coisa? Eu não sei o que é, mas eu percebi algo, não percebi? Isso é relacionamento. Incrível que hoje tem gente casada que não percebe nem que a mulher está chorando com dor, ou que o marido está meio doido. E aí eu imagino que casamento que é esse? Porque não buscou essa sensibilidade de toque, de amor, de relacionamento, não buscou, cegou. Igreja, olhe para mim, igreja, nós temos que buscar um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Desculpe, eu tenho que falar, nós estamos igual a Adão, longe, se escondendo. Nós estamos assim. Adão, onde é que você está? Nós estamos assim. Quando na realidade nós tínhamos que mais, aprofundar mais, estar mais nele, totalmente entregues, sensíveis, recebendo impressões de Deus. Deus vai fazer algo aqui. O quê? Não sei. Eu sinto. Deus vai fazer algo aqui. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Não é isso? Deus tem algo aqui de Deus aqui. Oculto, secreto, escondido, sobrenatural. Mas eu sei, eu sinto. Eu sinto no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Deus tem algo aqui. Gênesis 18, 17, aí o Senhor Deus diz a si mesmo. Deus diz a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Diga amém. Quem era Abraão para Deus? Alguém aqui vai? Essa eu vou esperar responder. Quem era Abraão para Deus? Amigo. Não é para qualquer um que se fala essas coisas. Ele é meu amigo, é muito amigo meu, ele anda comigo. Imagina Enoque então. Imagina, gente, Enoque. Diz a Bíblia assim, andava com Deus, tanto andava com Deus que foi embora. Ninguém sabe nada. Imagina, gente, era um relacionamento assim, meu Pai do céu. Quem conhece gente que você pode dizer, pastor, eu conheço uma pessoa que tem um relacionamento com Deus assim, quem conhece gente assim? Todos nós tínhamos que buscar isso.
Eu vou ler rápido aqui com você, só ouça, rapidamente. Gente, um adorador tem que ser assim. É o mínimo que se pede de um adorador. Por isso que Deus fala de um adorador assim: vocês vêm a mim com seus lábios, mas o coração de vocês nem me conhecem. Está longe de mim. Um adorador tinha que procurar um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Um adorador. Por quê? Porque o anseio de um adorador é tocar o coração de quem é adorado. Esse é um anseio de um adorador. Entendeu? Por isso que ele procura esses adoradores. Esses que o adorem como? Em espírito, é mais profundo do que cantar uma música. É mais profundo. Olha um adorador. Olha um adorador. Segundo Samuel 5:23, mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Mais uma vez, quem tem relacionamento profundo, consulta o que Deus sabe e que eu não sei. Devo ir? Devo fazer? Gente, de verdade, falo com tristeza aqui agora, como pastor. Você pastorear uma igreja que a pessoa faz o que quer, não tem nada de Deus naquilo. Nada. Sai, vai, entra em relacionamento, não consultou Deus, não falou com Deus, vem nada. E aí, depois que está tudo errado, mas tudo errado. Ai, pastor, eu preciso que o senhor me cubra em oração. Você precisa é outra coisa, que não é a pregação de hoje. Porque na realidade você deveria, sabendo que Deus sabe de coisas que você não sabe, consultar o Senhor em todo o tempo, põe Deus na frente. Não vai nada, não vou, não saio daqui, não saio. Ah, mas eu estou triste, estou chateado, estou magoado, estou ferido. Meu irmão, põe Deus na frente. Porque mesmo sendo humilhado, Deus te honra no lugar que Ele te colocou. Porque Ele sabe coisas que você não sabe. Crê nisso? Segundo Samuel 21:1, durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Algo tão sério, que se Davi não tem esse relacionamento com Deus, se ele não consulta o Senhor, preste atenção, muita gente teria sofrido. E sofreu, viu? 3 anos assim que as pessoas perderam tudo. Mas uma sensibilidade levou Davi a falar: o que está acontecendo? 1 Samuel 23:4, então Davi consultou novamente a Deus, de novo, o Senhor e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Olha aqui para mim, você percebe que Deus está pronto para falar com você, para dar impressões no teu coração. Preste atenção, ele não vai, eu estou falando aqui com você, não vai dizer A, B, C, não vai, ele vai dizer: vai, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei, porque eu sei coisas que você não sabe, e se eu falar tudo, você vai atrapalhar. Vai. Mas vai, ou não vai, fica. Mas se irmão, para, você não sabe. Se você não sabe, se renda, se entregue e deixa Deus ser Deus. Fala para alguém, se deixa Deus ser Deus. Que será, né? Ponha em ordem as suas coisas, porque olha, dessa você não escapa. O cara escapou e não foi falar com Deus. Sabe de quem eu estou falando? De alguém que virava o rosto para a parede e orava. E não teve sensibilidade para falar assim: espera aí,
eu preciso falar com o Senhor sobre aquele assunto lá. Eu preciso ter um tempo com Ele, de me trancar, porque Ele me deu um prazo, Ele me deu uma chance. O cara ignorou completamente. Essa ignorância provocou a morte de muita gente, e ali findou algo. Ai, gente, vamos lá. Conhecer o Senhor. Fala para alguém, você precisa conhecer mais a Deus. Oséias 6:3. Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá. Tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Ele vincula, ele relaciona conhecer a Deus como receber algo de Deus. Olha agora aí para mim. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos mais de Deus? Porque não conhecemos Ele, não conhecemos o seu agir, não conhecemos o seu mover. Agora olhe para mim que eu vou falar aqui. Deus está fazendo algo que você pode não perceber. Acredita? Por isso que ele fala assim: olha para as aves do céu. O que ele está dizendo? Estou fazendo algo já. Agora, por não conhecer a maneira, o jeito, eu não tenho tempo aqui, mas é rapidinho, gente. O pai deu um presente para o filho queria um carro, e o pai foi e deu uma Bíblia. Gente, o filho se irritou, ficou magoado e não falou mais com o pai. E o pai ainda falou: filho, leia isso. Tudo que você precisa está aqui. Ele não leu, guardou a Bíblia, nunca mais falou com o pai. O pai morreu. Um dia ele pegou a Bíblia. Dentro da Bíblia tinha a chave de um carro. Que pena que a gente não conhece o nosso Deus, né? O nosso Pai. Que pena. Hoje eu sou pai e sou questionado pelos meus filhos. E aí eu tenho que provar para eles que eu os amo. Tenho que provar que eu quero o melhor para eles. Que agora não é o ideal. Tem que provar para eles. Talvez quando eu for, um dia eles testemunhem e falem assim: meu pai sabia o que está fazendo. Que bom que ele não me deu quando eu quis naquele dia. E eu termino. Confia mais em Deus. Você pode falar isso para alguém? Confia. Jó 42, versículo 3, é o último texto que eu leio com você. Diz: tu me perguntaste como me atrevi. Capítulo 38, versículo 2. Essa é a pergunta que Deus faz para ele: como que você se atreve, com a sua ignorância, perguntar? Aí ele está respondendo: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho desse Jó, que Deus está falando para a gente assim: por que você está pondo em dúvida o que eu estou fazendo? A resposta de Jó é muito bonita. Quando ele vai responder no capítulo 42, ele diz assim: ponho a mão na minha boca, porque falei de coisas que eu não sabia. Eu te conhecia por ouvir falar, agora eu conheço, porque os meus olhos te veem. Eu confiava daquele jeito, porque eu não sabia que o Senhor sabe coisas que eu não sei. Agora, sabendo, confia mais em Deus. Pode ser?
Confia mais em Deus. Fica de pé.